Paz do Senhor a todos, amados e queridos ouvintes aí, você que vai ver esse vídeo, que Deus te abençoe de uma forma poderosa em nome do Senhor. Quero falar um pouco acerca do poder que motiva a igreja a fazer missão, a fazer a obra da evangelização, né? E a igreja depende desse grande poder de Deus para poder fazer missões aqui nesta terra em nome do Senhor. Enquanto estamos aqui, né, precisamos deste poder em nossas vidas em nome do Senhor. É o poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos motiva a fazer missão. Eu quero ler aqui um texto sagrado para nós meditarmos um pouco em nome do Senhor. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: mas recebereis a virtude, ou seja, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Veja que o próprio Cristo ele fez essa promessa. Ele diz na sua palavra, né? A palavra de Deus é bem clara quando Cristo diz: ficai em Jerusalém, ou seja, não vos ausenteis de Jerusalém até que lá do alto sejais revestido de poder de Deus. Porque João Batista, ele disse que vós serias batizados com água para o arrependimento, mas viria um que é mais poderoso, né? Que é Cristo, que vos batizaria com o Espírito Santo. Vemos aí a Bíblia Sagrada relata que a igreja do Senhor perseverou em Jerusalém, no templo, buscando a Deus, buscando a presença do Senhor. Cerca de 120 irmãos, eles ficaram na presença de Deus, buscando a face de Deus, buscando esse renovo, esse batismo com o Espírito Santo sobre as suas vidas para a glória do Senhor. Porque através do poder do Espírito Santo é que eles seriam bem-sucedidos na obra de Deus, na obra da evangelização. O texto que nós lemos aí em Atos capítulo 1, verso 8, né, é um texto maravilhoso, é um texto que mostra que nós precisamos receber este poder sobre a nossa vida, né? Vemos aí em Atos capítulo 1, verso 8, que o texto, esse texto é o texto áureo da obra missionária, né? Da obra da igreja, onde a palavra fala do grande poder de Deus que viria sobre a igreja, que capacitaria a igreja para realizar a obra missionária, para realizar a obra de Deus na face de toda esta terra em nome do Senhor. Vemos que aí esse texto é o texto-chave, né? Texto-chave do fervor missionário nas igrejas, né? Então nós precisamos ter este poder sobre as nossas vidas, né? Então nós precisamos receber o Espírito de Deus em nossas vidas. As igrejas evangélicas e pentecostais, elas realmente precisam deste poder, o poder sobrenatural do Espírito Santo, para que nós possamos fazer missão, para que nós possamos realizar a obra de Deus em nome do Senhor. O Senhor Jesus também revela nesta palavra que o poder do Espírito Santo é o grande motivador do crescimento, da expansão da igreja de Deus sobre esta terra. Nós vemos aí que o próprio Cristo, ele declara que a igreja precisa do Espírito Santo para poder se expandir, para poder crescer. Porque sem o Espírito Santo, né, nada podemos fazer. O próprio Cristo também, ele disse que iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, né? Enviaria o Espírito Santo, ou seja, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, não pode conhecer. Ou seja, Jesus Cristo enviaria outro Consolador, que é o Espírito de Deus, né? Vemos aí, quando a Bíblia fala, e recebereis poder, essa palavra poder, no versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele, no grego, ela quer dizer dunamis, né? Dunamis, de onde veio a palavra dinamite, né? Que significa o poder do Espírito Santo. É uma verdadeira explosão de graça e de poder de Deus
para realizar milagres e maravilhas, para realizar a evangelização mundial em toda a face da terra. Então veja bem que o poder de Deus é como uma dinamite na vida do cristão, ou seja, nós sabemos aí que os muçulmanos eles usam homens bomba para matar, para destruir pessoas e até famílias inteiras, para prejudicar uma nação, através da sua religião muçulmana, né? Eles usam homens bombas para explodir casas, para explodir regiões importantes, pessoas, né? E ali eles estão fazendo ali algo que está contribuindo somente para o mal e para a destruição do homem aqui na terra. Mas já nós não, nós aqui na terra devemos também agir como homens bomba de Deus, não para destruir, né, as pessoas, ou prejudicar uma nação, ou tentar fazer algo que venha denegrir um povo. Não, nós precisamos ser como homens bombas, mas essa dinamite de Deus que tem que estar em nossa vida, essa dinâmica, esse poder deve ser o poder do Espírito Santo. Quando você é um homem realmente cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio do dunamis de Deus, você, aonde você vai, você causa explosões, mas explosões no inferno, né? O próprio Cristo ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, não prevalecerão contra o seu povo aqui na terra. Então as portas do inferno não prevalecem contra o homem, contra a mulher, cheios do Espírito Santo, né? O homem cheio do Espírito Santo, né, ele é como se fosse uma dinamite de Deus, e aonde ele vai desfazendo as obras do diabo, como diz a Bíblia, que Cristo se manifestou sobre esta terra para desfazer as obras do diabo. Aonde o homem de Deus está com o dunamis de Deus, ou seja, com o poder de Deus na sua vida, ou seja, com o poder do Espírito de Deus na sua vida, aonde ele vai, as enfermidades elas não resistem, os demônios não resistem, porque o cristão cheio do Espírito Santo é como uma bomba, é como uma dinamite de Deus para desfazer as obras do diabo e para destruir as fortalezas do inimigo em nome do Senhor Jesus. Que você possa ser como uma dinamite de Deus sobre esta terra, que você esteja cheio do poder de Deus, que você seja como uma bomba de Deus para o inferno através do poder do Espírito Santo na evangelização. Vemos aí também em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, a Bíblia nos declara claramente, o médico Lucas escreveu, dizendo que os discípulos do Senhor, tendo eles orado, o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Veja bem, que eles começaram a orar ali no lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, né? E anunciavam com ousadia a palavra de Deus, e a Bíblia diz que naquele momento o poder de Deus se manifestou de tal forma que o lugar onde eles estavam estremeceu, ou seja, tremeu na presença de Deus, ou seja, ali houve uma explosão de poder de Deus, onde os homens de Deus estavam reunidos, estavam orando, estavam buscando a face de Deus, estavam anunciando a palavra de Deus com ousadia, e Deus mandou naquele momento um poder tão grande que o lugar estremeceu para a glória de Deus, ou seja, o dunami de Deus, ou seja, o dínamo de Deus se manifestou ali, ou seja, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo se manifestou ali para fazer a diferença em nome do Senhor. Vemos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, a Bíblia afirma que os apóstolos também, eles davam testemunho com grande poder, né, da ressurreição de Cristo. Eles davam testemunho com grande poder de que o Senhor Jesus havia ressuscitado. E a Bíblia diz que em todos eles havia abundante graça de Deus para a glória
do Senhor. Vemos também aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, onde a Bíblia, ela diz, a palavra de Deus afirma que Estevão estava cheio de fé, era um homem cheio de fé e do poder de Deus, e fazia prodígios e grandes maravilhas entre o povo para a glória do Senhor. Veja que Estevão ali era realmente um grande homem de Deus, que tinha muita fé, cheio de fé e cheio do poder, ou seja, cheio do dunamis de Deus, do dínamo de Deus, do poder de Deus. E ali, através daquele grande poder de Deus que estava na sua vida, ele testemunhava poderosamente do evangelho e do poder de Deus. E além disso, a Bíblia diz que Deus fazia grandes sinais e prodígios através de Estevão, que era um grande homem de Deus. Vemos também lá no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 16, o apóstolo Paulo afirma dizendo: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então veja que o apóstolo Paulo era um homem que não se envergonhava do evangelho, não se envergonhava das escrituras sagradas, porque ele sabia que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque está escrito que o justo viverá da fé. Nós vemos também na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, vemos aqui a Bíblia afirmando mais uma vez o grande poder de Deus, aonde o apóstolo Paulo ali, ele está reconhecendo a grande importância do poder de Deus, do poder do Espírito Santo na obra da evangelização, porque Paulo disse que desta forma, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele fala que a palavra que ele pregava, o evangelho que ele pregava debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque ele não queria que a fé do povo, que a fé da igreja naquela época se apoiasse em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas que o povo se apoiasse mesmo no poder do Espírito Santo e na palavra de Deus explanada e pregada com ousadia, Então o apóstolo Paulo, ele não queria que a fé da igreja naquela época se apoiasse em sabedoria humana, mas na sabedoria de Deus e no poder de Deus para a glória do Senhor. Vemos também aí 1 Tessalonicenses no capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele cita esta mesma fórmula de evangelização aos Tessalonicenses, dizendo: porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, veja bem, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis qual fomos entre vós por amor de vós, Então o apóstolo Paulo ele disse: olha, o evangelho que eu preguei para vocês aí, para os Tessalonicenses, não foi só em palavras, mas também em poder do Espírito Santo, mas também em poder de Deus e em certeza, porque existem muitas pessoas que pregam o evangelho duvidando do que prega, sem crer no que prega. Mas o apóstolo Paulo ele diz: e foi também pregado o evangelho em certeza, ou seja, Paulo pregava o evangelho crendo que o evangelho era verdadeiro. Ele pregava com certeza do que estava pregando. E assim também somos nós, a igreja de Deus. Devemos pregar com certeza, devemos pregar confiando e crendo que o que nós pregamos
é realmente da parte de Deus, é realmente o projeto de Deus para a humanidade em nome do Senhor Jesus. Então nós dependemos do poder de Deus em nossa vida, dependemos do Espírito de Deus em nossas vidas, dependemos do dunamis de Deus, ou seja, do dínamo de Deus em nossas vidas. Porque se você pregar a palavra de Deus, evangelizar e fazer a obra missionária, cheio do poder do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, vai haver uma diferença aonde você estiver, aonde você anunciar o evangelho. Deus vai fazer a diferença na vida das pessoas para a glória de Deus. Nós vemos também aí o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7, a Bíblia diz que Paulo ainda afirma a Timóteo dizendo que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ou seja, o apóstolo Paulo quer dizer, olha, Deus não nos deu o espírito de temor, para que você venha temer aos homens no momento de pregar o evangelho, para que você venha temer em falar acerca do evangelho, mas Deus nos deu o espírito de poder sobre a nossa vida. Poder para quê? Poder para curar, para libertar, para abençoar, para pregar o evangelho com autoridade, para falar do evangelho com autoridade. Então este poder foi entregue a nós, foi entregue a você, foi entregue a mim, para que possamos fazer missão com amor e moderação na presença de Deus e cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus em nome do Senhor. Para concluir esta palavra, eu quero concluir esta palavra dizendo que sem o Espírito Santo não há poder milagroso para se fazer milagre. Sem o Espírito Santo não há poder glorioso de Deus que se manifeste e não há testemunho que seja eficaz. Portanto, a expansão da igreja, o crescimento da igreja depende do poder do Espírito Santo na vida da igreja. A igreja precisa do poder do Espírito Santo para que a igreja venha crescer sobre esta terra, para que a igreja venha ser bem-sucedida sobre esta terra. E nós vemos aí que Deus, ele tem confirmado a pregação do evangelho por sinais e milagres e maravilhas, né? Nós vemos lá no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 30, ou seja, versículo 3 e 4, né? A Bíblia diz, né, que Deus confirma a pregação do evangelho com sinais e com maravilhas e com milagres, né? Então, várias maravilhas acontecem através do poder do Espírito Santo, que é distribuído sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, segundo a vontade de Deus e segundo a palavra de Deus. Deus entrega dons espirituais e manifesta o seu poder, milagres e maravilhas na igreja, quando a igreja busca a face de Deus, quando a igreja busca a presença de Deus. Para encerrar, nós vemos que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 1, a Bíblia diz que a igreja estava lá orando em Jerusalém, lá no templo, e de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que língua de fogo, e todos começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. E diz a Bíblia Sagrada que após esse grande evento ali no Pentecoste, onde a igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo, aonde nós vemos a igreja mergulhando no poder de Deus, na presença do Senhor, Pedro se levantou para falar do reino de Deus, para falar do príncipe da vida que é Cristo, a quem os judeus haviam entregado aos ímpios e aos príncipes naquela época, para que Cristo fosse morto ali no Calvário. Quando Pedro começou a pregar com o poder de Deus em sua vida, as pessoas começaram a dizer: Pedro, o que faremos, varões galileus?
o que faremos agora? O que nós vamos fazer para ser salvo agora? E Pedro agora determina e diz para eles, olha, é o seguinte, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E cerca de 3.000 almas naquele dia se converteram ao Senhor, porque Pedro, ele falava aquele povo cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da graça de Deus, e a palavra que Pedro trouxe ali trouxe a diferença, a transformação, a regeneração, o arrependimento na vida daquele povo, e aquele povo naquele dia, eles entregaram as suas vidas a Cristo, cerca de quase 3.000 almas, eles foram batizados nas águas batismais para a glória do Senhor, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus abençoe a todos e que este poder de Deus, que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida para lhe motivar, para motivar a sua vida, para motivar a vida da igreja a fazer missões para Deus, nas praças, nas ruas, nas esquinas e em toda parte, que você seja um missionário de Deus e faça missão para Deus e faça diferença na presença de Deus através do dínamo de Deus, através do poder do Espírito Santo, em nome do Senhor. Então, o poder que motiva a evangelização é o Espírito Santo. E se você deseja fazer missão, busque o Espírito Santo e seja por Deus abençoado e capacitado para fazer missão para Cristo e ganhar almas para o reino de Deus. Um abraço a todos, que Deus os abençoe, em nome do Senhor. Quem vos falou foi o vosso irmão em Cristo, pastor Iltamar Barbosa. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.